Olá, queridos irmãos e irmãs que nos assistem pela Web TV Catedral. Mais uma vez aqui, continuando o nosso tema, a teologia do laicato, o papel do leigo na igreja, e hoje nos dedicaremos à definição do leigo na Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, no seu capítulo 4, onde é dedicado toda uma clareza, toda uma doutrina sobre o leigo. Repito que a Igreja não procurou fazer uma definição dogmática do leigo, mas sim mostrar o seu lugar, o seu papel dentro de toda a estrutura que é a Igreja do Senhor. O capítulo 4 começa então falando por tópicos. E o primeiro tópico, como nós podemos observar, é fácil você encontrar esse documento na íntegra, em sites, no site do Vaticano, da CNBB, em outros sites católicos, o documento, a Constituição Dogmática Lumen Gentium, Luz dos Povos, que fala especificamente da Igreja. No seu primeiro tema, o sínodo, ou seja, o concílio reunido, explica o que ele entende pelo nome de leigo. Vimos no primeiro programa que laicos é o povo em geral, que se diferencia de uma outra classe. E a Igreja, através do concílio, define que todos os cristãos, exceto os que estão dentro do sacramento da ordem, da hierarquia ou consagrados, são chamados de leigos. Vamos ler aqui o que o documento nos fala. A índole secular caracteriza especialmente os leigos, pois os que receberam a ordem sacra, embora algumas vezes possam ocupar-se, em razão de sua vocação particular, de trabalhos seculares, destinam-se principalmente a ex professo ao sagrado ministério. Os leigos, então, têm a missão de agir no mundo, de estar no mundo, de ser sal e luz no mundo, de ser este sal que dá sabor, de ser esta luz que ilumina, que, como diz o Evangelho de Mateus, não pode ficar escondida. O capítulo 4 continua com outro tópico, a dignidade dos leigos enquanto membros do povo de Deus. E é tão bonito, queridos irmãos e irmãs, que por instituição divina a Santa Igreja é estruturada e regida com admirável variedade. Não há aqui uma diferença qualitativa de qualidades ou quantitativa, que um vale mais, o outro vale menos. O concílio fala uma admirável variedade, pois como é um só corpo, temos muitos membros, mas todos os membros não têm a mesma função. Assim nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um de nós somos membros uns dos outros, nos diz São Paulo. Ou seja, através desse documento, a Igreja dá a todos os batizados a dignidade de fazermos parte do corpo místico do Senhor, de um povo eleito que somos nós, hierarquia e leigos. Os leigos, pois, assim como pela condescendência divina, têm como irmão a Cristo, que sendo o Senhor de tudo, veio, no entanto, não para ser servido, mas para servir. Assim também tem como irmãos os que, postos no sagrado ministério, ensinando, santificando e regendo pela autoridade de Cristo, apacentam a família de Deus, de tal modo que seja cumpridor todos do mandato novo da caridade. É muito bonito isso, porque os leigos não estão a serviço da hierarquia. A hierarquia não está a serviço dos leigos. Na verdade, todos nós batizados estamos a serviço de Cristo. Ele é o Senhor. Esta é a nossa dignidade, de formarmos
um só corpo. Por isso, a vida do leigo, vem o terceiro tópico, deve ser uma vida salvífica e apostólica. Salvífica no sentido soteriológico, de que também devem buscar a salvação. A salvação não é algo restrito à hierarquia. A salvação é algo de todo cristão, de todo batizado. E dizer que a nossa vida é salvífica significa que nossas ações devem buscar a salvação dada pelo Senhor. E também os leigos são chamados a esta apostolicidade, uma das notas características da igreja. A nossa igreja é católica, apostólica. Esta apostolicidade é função dos sacerdotes, presbíteros, diáconos, bispos, mas ligados a eles, o leigo também tem que exercer esta apostolicidade. Além deste apostolado que atinge todos os cristãos, diz o documento, sem exceção, os leigos podem, de diversos modos, ser chamados a uma cooperação mais imediata com o apostolado da hierarquia. A semelhança daqueles homens e mulheres que ajudavam o apóstolo Paulo no Evangelho, trabalhando muito no Senhor. A todos os leigos, portanto, diz o documento, incumbe o preclaro ônus de trabalhar para o plano divino da salvação. Nós todos somos trabalhadores para levar a salvação e que esta salvação atinja todos os homens. Depois o capítulo 4 continua a participação dos leigos no sacerdócio comum e no culto, falando do culto aqui principalmente através da liturgia da Santa Missa, o leigo que não deve ocupar o lugar do ministro ordenado, mas que tem o seu lugar no espaço celebrativo, tem o seu lugar na Santa Liturgia, e ele deve participar desse sacerdócio comum que todos nós ganhamos através do Santo Batismo. E o leigo também deve dar um testemunho profético. Muito é cobrado da hierarquia da igreja o testemunho. Que bom! Os que fazem parte da hierarquia devem ser os primeiros a testemunharem a salvação do Senhor. Mas o leigo também é chamado a dar testemunho de vida. Por isso, um outro tópico do capítulo 4 é este, a participação dos leigos no munus profético de Cristo e no testemunho. Todos nós temos que testemunhar o amor de Deus. Um ano do laicato significa o quê? Um reavivamento para que toda a igreja cumpra a sua missão. Depois, o leigo também é chamado a ajudar no governo, no reger a igreja, no conduzir a igreja. Nós fazemos parte de um só corpo, querido irmão, querida irmã. Nós fazemos parte de uma só comunidade. Então, se machucamos a nossa comunidade, estamos machucando a nós mesmos. Precisamos viver e testemunhar a vocação dada a todos os cristãos. Quero aqui destacar uma frase importante do número 36 da Lumen Gentium. Assim, através desse testemunho da hierarquia, dos leigos, da igreja toda, assim Cristo, através dos membros da igreja, mais e mais iluminará toda a sociedade humana com sua luz salvadora. Olha a beleza, vou repetir para que nós fixemos. Lumen Gentium, número 36. Assim, com a unidade do leigo, com a hierarquia, todo cristão assumindo a sua vocação, assim Cristo, através dos membros da igreja, mais e mais iluminará toda a sociedade humana com a sua luz salvadora. O capítulo termina falando de como deve ser a relação dos leigos com a hierarquia, e que os fiéis aceitem prontamente e tenham obediência aos pastores sagrados, mas também fala que os pastores sagrados devem reconhecer a dignidade, promover esta dignidade aos leigos.
os sagrados pastores reconheçam e promovam a dignidade e a responsabilidade do leigo na igreja com boa vontade. E conclui-se o capítulo sobre os leigos dizendo: cada leigo individualmente deve ser perante o mundo uma testemunha da ressurreição e vida do Senhor Jesus e sinal do Deus vivo. Todos juntos e cada um na medida das suas possibilidades devem alimentar o mundo com frutos espirituais, devem difundir no mundo aquele espírito pelo qual são animados os pobres, os mansos e os pacíficos, que o Senhor no Evangelho proclamou bem-aventurados. Numa palavra, conclui-se o capítulo 4 da Constituição Dogmática Lumen Gentium do Vaticano II. Numa palavra, o que a alma é no corpo, isto sejam no mundo os cristãos. Muito obrigado e até um próximo programa.